Eu organizei algumas ideias, tá? Do que eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre isso, tá? Porque, assim, é uma questão que muita gente tem, e eu mesma tenho, né? Sobre como em sala de aula a gente pode usar texto de forma produtiva. Porque o que acontece, né? Eu tive, por exemplo, a minha formação universitária foi na geografia, né? Que é uma ciência humana. Então, a gente sempre lia muitos textos, né? Muitos. Mas todos os professores, absolutamente todos os professores, o modelo era assim. No início da disciplina, eles botavam lá um roteiro de textos que tinha, né? Parou. Você parou. Um roteiro de textos que tinha para a disciplina toda, o semestre todo. A gente tinha que ler em casa e chegava na sala de aula e fazia um debate. E era aquela coisa meio sem sal, você via que um monte de gente não tinha lido, aquela coisa bem assim, meio sem proposta, aí o professor mediava o debate, mas não tinha um fechamento, a gente não conseguia com muita facilidade, às vezes, linkar um texto com outro e tal. E assim foram muitas e muitas disciplinas. E eu cheguei a ser professora também de universidade pública, né? Durante um tempo, lá na Federal de Goiás, no campus de Jataí, no interior de Goiás, sudoeste goiano. Lugar delicioso. E aí, eu mesma me vi fazendo isso, sabe, gente? E aí, logo eu também transformei e falei, não, calma aí, vamos melhorar esse uso de textos em sala de aula, porque não quero reproduzir dessa forma. E quando a gente está falando da educação básica, acaba que o texto é o livro didático, a gente não traz muitas coisas de fora por diversos motivos. Então, eu trouxe algumas ideias de coisas que eu já pratiquei. E que eu acho que pode ser legal compartilhar com vocês aqui. E se vocês forem tendo dúvida, pode colocar aí na interrogação, tá bom? Bom, então, a primeira coisa, né, que eu quero trazer aqui pra vocês, essa perguntinha aqui, né? Qual é o objetivo, tá, gente, de usar textos em sala de aula? Por que a gente precisa usar texto em sala de aula? Isso é uma coisa que a gente tem que perguntar, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que querer entender, né? Porque o que acontece? Deixa eu chegar só um pouquinho pro lado aqui. O que acontece? Muitas vezes a gente se depara com a realidade da sala de aula, né? Que são alunos, a gente vai falar um pouco dessa problemática também, alunos que não têm muito hábito de ler. E aí a gente resolve não encarar também esse problema, porque é um problema muito grande, né? Mas o texto, ele é fundamental, eu acho que para 3 pontos fundamentais, tá? Primeiro, quando você quer iniciar algum tópico, quando você quer iniciar algum conteúdo, fazer a introdução de um conteúdo, de alguma área do conhecimento que você está abordando, tá? E você pode apresentar isso de diversas formas, a gente vai conversar disso. Ou quando você quer aprofundar um tema que você vem tratando em sala de aula, tá? Então, se você quer apresentar, se você quer aprofundar, ou também se você quiser trazer um novo ponto de vista, tá? Então, vou dar um exemplo, tá? É que vai me dando umas ideias de coisa para falar, eu vou anotando aqui. Eu dei aula durante muitos anos no ensino superior da disciplina de mudanças climáticas. É muito engraçado isso, né? Porque toda a minha pesquisa científica, tanto na monografia, quanto no mestrado, quanto no doutorado, foi em geografia cultural. Mas eu nunca lecionei geografia cultural. Essa nunca foi uma cadeira que eu consegui ter, sabe? Eu sempre tive climatologia. Em todas as instituições que eu lecionei até hoje, eu lecionei climatologia. E quando era pré-vestibular, eu fiquei com a geografia física, então eu estudei climatologia. E acabei participando também de projetos de pesquisa durante a graduação nessa área. Então, é uma área que eu amo, sou apaixonada, mas nunca dediquei a minha pesquisa científica a isso, porque eu sempre tive um objetivo maior de entender quem é o ser humano, né? O que é a vida humana, e por isso a geografia cultural, né? Foi na geografia cultural que eu fiz os meus trabalhos científicos de maior renome, vamos dizer assim, né? Como mestrado, doutorado e tal. Mas eu adoro climatologia. Então eu tenho essa cadeira, mudanças climáticas, eu dei em diversas instituições, e é muito legal também que eu já fiz 3 provas, testes, né? Inclusive, eu penso fazer até uma live um dia, sabe? Para falar aqui sobre como participar de prova, de aula teste, né? Prova didática, como se diz, né?
Eu já gravei uns vídeos curtos sobre isso, mas é uma coisa... Eu penso até em fazer uma live, porque todas as provas que eu fiz até hoje eu fui aprovada. E hoje não trabalho em universidade pública, tá, gente? Eu nunca fiz o de professor efetivo, esse eu nunca fiz, acabou sendo uma decisão que eu tomei na minha vida, mas já fiz de substituto, de escolas, enfim. Mas fecha parênteses, que eu vou linkando uma coisa com a outra, né? E aí, inclusive também 3 dessas provas foi sobre climatologia, a aula que eu tinha que dar, que foi sorteada, né? Só curiosidade. Mas aí, a disciplina de mudanças climáticas, ela é muito interessante porque existe uma coisa muito bem aceita por todos, né? É uma premissa quase que o aquecimento global existe. E aí, existe toda uma teoria que defende isso, né? Só que o que muitas pessoas não sabem é que existe uma outra teoria que questiona a existência do aquecimento global, que questiona a própria ideia de que está havendo um aquecimento global, e também que esteja havendo esse impacto todo por ações antropogênicas, né? O homem impactando. E aí, por que eu estou trazendo isso, né? Eu começo trazendo a disciplina exatamente com a mesma linha, né? Que é a linha difundida pela mídia, que é a da crença do aquecimento global. E aí eu trabalho várias atividades, a gente pega climogramas, faz vários trabalhos em grupos e tal. E aí chega um momento que eu trago um texto de um professor lá de Alagoas, o Molion, boto na mesa, a gente começa a estudar o texto. É o cara desbancando toda essa teoria, né, a partir do estudo dos oceanos e tudo mais. Ele tem também defesas científicas, né, sobre isso. E aí depois disso eu faço um júri simulado. E aí a gente começa a se aprofundar e dou muita liberdade para que cada aluno saia dali com a sua visão. E é até muito engraçado que os alunos ficam me perguntando, mas qual que é a sua, professora? E eu falo, eu não vou dizer qual que é a minha, porque isso vai gerar um impacto muito grande. Eu quero que você construa a sua. E aí a disciplina ela muda totalmente sem que eles percebam e passa a ser uma busca por encontrar o que faz sentido para eles, né? Teve uma turma, que é uma turma de geografia, que eles são muito queridos para mim. E eu acompanhei eles desde o primeiro semestre, que no último dia de aula, eles me perguntaram e eu disse o que eu acredito. Mas, no geral, não. E aí, então eu realmente procuro usar texto para gerar um caminho, realmente, para que o aluno tenha uma visão, uma compreensão dele. Ainda que ele saia de lá, como acontece muito, com uma visão diferente da minha, tá, gente? Então, anotem aí, qual o objetivo de usar textos em sala de aula, tá, gente? Apresentar um conteúdo, aprofundar e trazer um contraditório, beleza? Mas, quais são as dificuldades para usar textos em sala de aula? Porque existem muitas dificuldades, eu listei pouquinhas aqui, tá? Então, as dificuldades para se utilizar texto em sala de aula, né, a primeira delas os jovens, né, os adultos, eles não gostam de ler, tá? Em sua maioria, as pessoas hoje não gostam de ler, tá? Elas não têm o prazer da leitura. Hoje, o vídeo, enfim, até os podcasts, né, eles trazem informações de profundidade com muito mais facilidade. A leitura, ela toma o tempo, né? E, enfim, então as pessoas hoje não querem muito ler. Elas querem ler do tamanho Twitter, né? E a partir de uma leitura de Twitter, já querem desenvolver uma opinião e querem defendê-las veementemente, tá? Mas o ponto que a gente está trazendo hoje aqui é essa falta de gosto pela leitura. O segundo ponto, né, que eu acho que vale a pena comentar, é que os jovens e os adultos, eles têm muita dificuldade de ler textos que são textos longos, né? Que eu acabei pontuando um pouquinho antes, mas eles querem apenas textos curtos, beleza? Eles querem encontrar a resposta para as perguntas que eles têm em textos muito curtos. E aí eu faço um adendo muito importante. Muitas vezes, as perguntas que eles têm podem ser respondidas em textos curtos, porque são perguntas superficiais, são perguntas rarefeitas. Mas se eles têm perguntas profundas, textos curtos não vão poder responder, tá? Então, por exemplo, eu já comentei com vocês aqui que eu sou uma estudiosa do Rudolf Steiner. Hoje eu tô lendo um livro dele que é sobre a questão social. Eu leio várias vezes a mesma página. E aí eu vou pra frente e volto para aquela página.
Porque é uma leitura densa, uma leitura profunda. Sabe, quando você vai ler o Organon, por exemplo, do Aristóteles, aquilo ali é uma leitura, nossa senhora, entende? Mas o que traz é maravilhoso, né? E até em termos de literatura, por exemplo, você pegar um livro como O Médico de Homens e de Almas, que é um livro enorme, né? As pessoas não querem ler. Ai, nossa, esse livro é muito grande. Eles desistem de ler um livro de literatura porque o livro é grande, né? Então, o primeiro ponto, não gostam de ler, leitura grande. Segundo, eles não têm facilidade de entender leituras mais complexas. Então, existem dois pontos em relação a isso, tá, gente? Primeiro de fato, essa linguagem científica rebuscada para ninguém entender nada, isso me incomoda também, tá? Aí é aquele bando de artigo científico que fala um monte de coisa com palavra difícil que, sinceramente, acho que nem o autor tá entendendo o que ele tá falando. Isso eu também critico. Agora, a profundidade de encarar um português, né, que é um português erudito, né, e que precisa ser, porque vem de uma tradução de um grego, vem da tradução de um latim ou de um alemão bem colocado, né? Porque o alemão é fantástico, o alemão ele vai juntando as diversas palavras e consegue tocar em pontos profundíssimos, né? As palavras, quando elas vão se juntando, elas ganham novos significados, isso é fantástico, né? Por isso que, gente, o que a Alemanha produziu de filosofia é fantástico, porque a língua permite, né, expressar isso, né, de uma forma muito interessante. E por fim, gente, as pessoas têm muita dificuldade de fazer a interpretação de texto, que não é só porque o texto é complexo, é de pegar aquilo, interpretar e conectar dentro da sua cabeça com outras coisas que já sabe e a partir disso desenvolver um pensamento, né, uma ideia que seja uma ideia original, autêntica, única de si, né, que não seja um eco. Eu só tô falando o que os outros estão falando, vou botar um compartilhar, ou Ctrl+C, Ctrl+V, é uma ideia minha, tá? E diante essas dificuldades que eu tô listando, para mim, reforçam a necessidade do uso do texto em sala de aula, tá? Reforçam, porque não é possível realmente compreender uma área do conhecimento, a ciência, o mundo como ele é, se a gente não lê as leituras essenciais, os clássicos. É mergulhar mesmo. Então, se você é matemático, vai nos clássicos da sua ciência, sabe? Eu sou geógrafo, eu fui ler Ratzel, eu fui ler Vidal de la Blache, né? Enfim, e outros tantos clássicos, Humboldt e... enfim, até o Marx, né? Claro, é uma leitura que precisa ter, né? Para a pessoa poder realmente se decidir o que ela acredita, o que ela não acredita. E tem que ler, então, tem que ler Capital, o Capital, né? Que é uma leitura muito densa, tem que ler o Manifesto para você poder realmente entender o que está sendo falado, que é muito diferente do que muita gente fala, né? Então, assim, vai ler Newton, se você é dessa área, da área da física, realmente entenda o que ele trouxe, né, o que ele defende. Então, isso eu acho que é muito importante de ser dito. Nós também temos que encarar a leitura dos clássicos da nossa ciência e buscar outros clássicos que não são aqueles que nos disseram que são clássicos, para a gente entender qual que é a nossa seara, onde é que a gente está, né? E ter realmente uma decisão muito nossa do que essa ciência significa pra gente, o que ela pode acrescentar. Bom, deixa eu ver, eu fui botando várias perguntas aqui. Agora eu quero falar do como, que eu sei que é o que vocês querem muito saber aqui. Como usar, então, textos em sala de aula. E aí eu trouxe algumas ideias para vocês de como eu faço isso. A gente precisa de adaptações se a gente vai utilizar na educação básica ou no ensino superior, mas acho que vai valer, tá? Para vocês aí, as ideias que eu vou trazer, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que vão com calma, tá? E sempre busca coerência, porque se você também é uma pessoa que não lê, que não gosta de ler, comece desenvolvendo esse hábito com você. Isso é muito importante, porque você vai sentir os percalços do caminho e vai conseguir instituir isso dentro da sua sala de aula de uma forma mais honesta mesmo e coerente. E assim, mesmo que você seja da área da física, da matemática, assim chamadas ciências duras, não pense que porque você é dessa área não tem que ter leitura. Tem muitas leituras fundamentais e que trazem uma perspectiva sobre a importância dessas áreas, tá, gente? Para a vida humana mesmo, para a vida prática. Bom, a primeira ideia que eu quero trazer é a utilização da sala de aula invertida. A gente até comentou disso na aula passada e para mim é um grande desafio, mas ela pode funcionar, tá? E eu vou dizer para vocês como comigo funcionou.
Então, a sala de aula invertida, como é que ela funciona? Você distribui para os seus alunos algum material teórico antes deles chegarem na sala de aula. Aí, quando eles estão na sala de aula com você, tá? Nesse momento, você vai retomar tudo aquilo que eles leram e vai fazer atividades práticas, enfim, consolidar aquelas aprendizagens por meio de debates. Aí o que você vai fazer vai ser a sua, enfim, escolha instrucional de uma forma intencional. Quais são os desafios da sala de aula invertida? Você fazer com que os alunos realmente leiam em casa e tenham uma leitura que seja uma leitura ativa, que seja uma leitura concentrada e uma leitura que realmente venha acompanhada de uma reflexão, tá? Senão eles chegam muito despreparados em sala de aula. E para mim, tá? Na minha prática, tem sido muito desafiador fazer com que os alunos realmente tenham essa leitura. Aqueles que leem, são poucos os que têm uma leitura aprofundada, e aqueles que leem, eles leem apenas pontos, algumas ideias, só para não chegar sem saber nada na sala de aula. E então isso é um pouco complicado, porque para realmente funcionar, né, a ideia da sala de aula invertida é que a parte teórica ela venha trazida, né, dentro de casa. Para que realmente funcione, a leitura ela precisa ser uma leitura aprofundada. Então, a sala de aula invertida exige muita maturidade. Mas a gente pode adaptá-la de uma forma um pouco micro, tá? Para que ela possa nos auxiliar de alguma forma. Então, existem muitos cursos constituídos no modelo de sala de aula invertida, que é um modelo de ensino híbrido, tá? A disciplina toda, o ano todo, tá? É organizado dessa forma. Em casa tem um momento da leitura, na aula tem um momento prático. O que eu tô propondo para vocês não é isso, tá? Eu já vivenciei disciplinas assim, disciplinas híbridas. Eu fui coordenadora, inclusive, do programa de disciplinas híbridas. Eu tinha que auxiliar todos os professores a operarem, e eu também estava em sala de aula e vivendo grandes desafios, pensando, meu Deus, como é que eu vou auxiliar esses professores se eu também estou nesse perrengue, dando meu jeito. Mas não é isso que eu estou propondo para vocês. Eu estou propondo uma aula ou outra você fazer um modelo de sala de aula invertida adaptado. Então, o que seria? E aí eu vou combinar duas ideias que eu vou trazer para vocês hoje. Vocês vão entregar um texto para eles lerem, vai dar um tempo para eles lerem, e eles têm que chegar com esse texto lido. Só que como é que você vai fazer? Você vai reunir a turma, por exemplo, em 5 grupos, tá? E aí, se é um texto muito denso, você pega cada capítulo, tá? Ou cada tópico, né? Cada seção daquele artigo, por exemplo, ou cada capítulo do tal do livro que você está utilizando, e dá para um grupo ler, tá? E aí você vai falar para todos os membros do grupo que eles têm que ler, chegar com aquilo lido e dar um prazo. Então não vai ser toda a aula. Eles têm que se preparar para aquela aula para eles fazerem isso. E quando chegar na sala de aula, você vai fazer uma dinâmica com a leitura daqueles textos. E de fato, se a pessoa não tiver lido, ela vai ter dificuldade de fazer isso, tá? E essa dinâmica que eu recomendo é o que se chama de painel integrado. Muita gente, internacionalmente, essa metodologia se chama Jigsaw, tá? A gente traduziu no português para painel integrado. O painel integrado ele tem 2 formas de acontecer, tá? No meu curso de aprendizagem ativa na prática, eu explico várias metodologias em um dos últimos módulos, tá? Essa é uma que eu explico com detalhes. Eu tenho um vídeo, uma animação que eu fiz, tá? Fica bem detalhado, mas eu vou conseguir explicar um pouquinho para vocês hoje aqui. Então, o painel integrado, como é que ele funciona? Você vai organizar um grupo, olha ali o número 1, tá? Aquele grupo ficou com um tema 1, o tema que você distribuiu, porque você pegou aquele texto, aquele livro e dividiu em várias partes. O grupo 1 tem 5 integrantes, tá? Cada um desses triângulos aí é uma pessoa, tá? E eles vão se reunir, então, na aula presencial, depois que eles já leram em casa. Eles vão se reunir e vão debater sobre o texto, para chegarem a um consenso sobre o entendimento daquela parte que eles ficaram responsáveis. E o legal disso é que também a pessoa que não leu nada, né, logo ali o grupo já percebe, e no final você pode aplicar uma autoavaliação também. Mas enfim, aí eles vão ter que debater, tá, para chegar num consenso sobre o livro, de acordo com algumas perguntas guias, por exemplo, que você pode deixar em cima da mesa, né, algumas respostas que eles têm que fazer num roteiro, enfim. Para que a conversa seja produtiva, é melhor que ela seja guiada.
Depois que você deu tempo para fazer isso, você vai instituir um desses integrantes que vão ficar fixos no grupo. Eles não podem sair dali. E todos os outros vão rodar. E aí, quando eles rodam, olha o que acontece. Olha o grupo 2. No grupo 2, você vai ter, tá? Uma pessoa lá no momento 2, né? Grupo 2 então, tá? No momento 2, olha o que vai acontecer. Imagine que aquele rosa ali, né, é o integrante que ficou fixo no grupo. Aí ele vai receber uma pessoa do grupo 2, uma do grupo 3, uma do grupo 4 e uma do grupo 5, tá? Ele vai receber cada uma de um grupo e eles vão conversar, cada um entre si, sobre a parte do texto que eles estudaram, que eles viraram um expert, um com o outro, para eles fecharem o entendimento do texto todo. Então, todo grupo terá um membro de cada um dos grupos anteriores. Vocês estão entendendo? Cada membro do grupo terá lido um trecho do livro ou do artigo que você separou. Você vai dar um tempo, eles vão conversar entre si com outro roteiro e chegarem no entendimento do livro todo ou do texto todo. O que você fez? Você pegou um texto complexo, subdividiu ele entre todo mundo da sala, todo mundo virou um recurso um para o outro. Você conseguiu estudar esse texto com profundidade, sem ficar maçante, tá? Mas mostrando para eles, é importante essa conversa, que se eles não tivessem lido tudo, ou se não tivessem visto os diversos pontos de vista, né? Tivessem feito uma leitura só da introdução, ou só da conclusão, ou só de um capítulo, eles não teriam entendido realmente o texto como deveria, tá? Então essa é uma forma de operar o uso de texto em sala de aula que eu gosto muito. Para fazer essa divisão, você vai naquela galerinha ali no momento 1, você vai falar, olha, você fica fixo aqui, tá? Você é um anfitrião. Vai chegar pro outro e vai falar, ó, você é o A, B, C, D, tá? Aí você vai no outro grupo, ó, você é um anfitrião, você é o A, B, C, D. Aí depois que você fizer isso, você fala, todo mundo do grupo A, todo mundo quer A, vai para aquele grupo ali, todo mundo quer B, vai para aquele grupo ali, todo mundo quer C, vai para aquele ali. Entendido? E aí dessa forma você garante que todo grupo vai ter uma pessoa de cada texto. Uma outra forma de fazer isso, e aí essa forma aqui o pessoal chama mais de World Café. Você não deu esse texto antes, tá? Não teve a sala de aula invertida. Você tem em cima de cada mesa um texto ou perguntas, enfim. Aí você vai ver como é que você vai guiar. E você também vai ter um anfitrião que fica na mesa, tem aí as setinhas mostrando os anfitriões, tá? Aí você vai dar um tempo para eles lerem aquele pedaço do texto e aí conversarem entre eles, debaterem. Depois você vai falar que rodou, tá? Falou, rodou. O que vai acontecer? Eles vão mudar para outra mesa, cada um vai para uma mesa. E lá vai ter na outra mesa vai ter um outro pedaço do texto, eles vão conversar sobre isso. Depois você fala rodou, eles vão para outra mesa que vai ter outro pedaço do texto. Mas aí os textos precisam ser bem independentes, tá? Não dá para ser texto que tenha uma continuação. Tudo ligado ao mesmo tema, pode ser, mas não pode ser uma continuação, podem ser diversas perspectivas. Para crianças mais novas, esse modelo aqui eu sempre tive muita dificuldade de operar, tá? Porque cada um tem que ir para uma mesa e vira uma bagunça. Já tive informação de professores, muita facilidade de aplicar, mas mesmo informação de professores também já tive dificuldade com esse modelo, ainda mais quando a turma era muito cheia. Então aquele primeiro modelo fica mais organizado, porque você é A, então você vai para aquele grupo, mas ele só fica naquele grupo no segundo momento. Esse momento aqui, esse modelo do Word Café, ele muda várias vezes, ele muda começa num grupo, tá? Ele muda 1, 2, 3, 4, 5 vezes de lugar. No caso desse desenho aqui, né? A quantidade de alunos que a gente tem nessa sala de aula de exemplo. Tá bom? Então, gera muito movimento. Você tem que estar disposto a isso e com tempo para isso. Mas o movimento é muito legal também, porque eles levantam, andam pela sala. Então, dá um caldo muito legal, dá uma energizada, tá? Eu gosto disso. Eu encaro na maior facilidade. Mas tem professor que não, né? Que é aluno ativo no processo de aprendizagem, mas quando eles começam a falar, já fica tenso. E
Existe uma outra forma também, que eu não representei nenhum desses dois, que é, nesse caso aqui, ó, o anfitrião fica. Aí, como é que é legal de fazer isso? Esse aí também não é sala de aula invertida, tá? Como é que é legal de fazer isso aqui? Todo mundo, todos os grupos receberam o mesmo texto, o mesmo trecho ou o mesmo texto, estudaram o mesmo trecho ou o mesmo texto. E produziram um produto, um cartaz, um diagrama de Venn, um mapa mental, qualquer coisa. Aí o anfitrião vai ficar com isso na mesa e todos os outros 4 vão juntos para o grupo do lado. Tá? E os 4 do grupo do lado vão para o grupo do lado. E os 4 do grupo do lado vão para o outro grupo do lado. E assim vai. E todo mundo tem que passar por todos os grupos. Então seriam 4 a 5 voltas também. Mas vai todo mundo daquele grupo para o grupo do lado, menos o anfitrião. E aí eles vão ver como é que aquele grupo representou, como é que o outro grupo representou aquele mesmo conteúdo que eles estudaram, tá? Como é que ficou o mapa mental deles, ou o diagrama de Venn deles, ou enfim, seja o que for, tá? Deixa eu habilitando aqui um pouquinho os comentários para ver o que vocês estão sentindo aí. Deixa eu ir dando uma avaliada na temperatura. Então, essa é uma ideia que eu acho bem legal, tá? Eu acho que pode ser muito útil para vocês, tá bom? Uma outra coisa legal, tá, gente? É a gente usar ao máximo essa possibilidade que existe dentro da escola dos alunos aprenderem entre eles. Pensa que se você estivesse fazendo homeschooling, né? Ensinando seu filho dentro de casa, você não ia ter esse benefício. Tá? Eu acho que é o grande benefício da escola, é a gente ter a oportunidade dos alunos aprenderem entre eles. Então utilize, né, Think, Pair, Share e outras tantas dinâmicas entre pares. Isso é muito bom, não só grupos, mas pares, tá? Ou trios no máximo, mas eu prefiro pares. Trios não é trio comigo, tá? Comigo não é um formato que funciona muito bem. Eu sinto que fica um à margem. Que quando, por exemplo, tem 5, eu já não sinto, mas com trio eu sinto. Então, assim, os pares, como é que eu vou usar, Janaína? Existem muitas formas, tá? Se você botar peers, né, na internet, você já vai ver várias ideias, ok? Então, assim, eu vi uma pergunta, possível usar em turmas grandes? Tenho 46. Adorei. Eu aplicava com turma de 120 alunos. Tá? Ensino superior, 120 alunos. Se você tem 46 no ensino médio, vale 120 do ensino superior. Mas sim, dá super possível, tá? Então, é boa essa pergunta, sabe por quê? Vamos voltar aqui então. Olha que legal. Se você tiver então uma quantidade muito grande de alunos, como é que você vai fazer? Você vai botar 2 grupos de 5 alunos ou de 6 alunos, porque um trabalho em grupo não pode passar de 6 alunos, tá, gente? Não pode, senão não funciona. Você vai botar 2 grupos com... Desculpa que o bebê chorou, eu me desconcentrei. Você vai botar 2 grupos com o mesmo tema, tá? Então, 2 grupos vão ficar com tema 1, 2 grupos com tema 2, 2 grupos com tema 3, 2 grupos com tema 4, 2 grupos com tema 5, por exemplo. Ou 3 ou 4 grupos. Nessa turma de 120 alunos, eu já tive 3 grupos com cada tema, tá bem? Aí você vai ter 3 rodos, tá? 3 rodadas, ou rodos, ok? A primeira rodada, então você vai ter uma rodada intermediária. Aqui, ó, quando você tinha um grupo com cada tema, você já rodava. Aqui, quando você tem uma rodada para cada... Quando você tem um grupo para cada tema, a primeira rodada, ou a única rodada, né, já é para o grupo misturado. Mas antes, nesse caso, se você tiver 2 ou 3 grupos com o mesmo tema, porque a turma é cheia, você vai ter um rodo intermediário, que é juntar todo mundo do grupo 1. Tá? Então, você pode fazer a mesma coisa, o anfitrião, aí você vai colocar todo mundo do grupo 1.1, menos o anfitrião, para ir para o grupo 1.2, o do 1.2 vai para o 1.3, do 1.3 vai para o 1.1. Aí depois você roda mais uma vez, para todo mundo passar por todo mundo, eles alinharem os entendimentos deles, e aí você começa a misturar os grupos. Aí você vai para a parte 2. Isso, gente, é uma aula inteira.
Mas é muito improdutivo, entendeu? Porque se a gente ficar na paura, não, mas aí não vai dar, você gasta muito tempo, não sei o quê. A gente perde a oportunidade aqui, né? Porque eles estão aprendendo entre eles estão falando, conversando, debatendo, produzindo. Então fica muito rico, tá? Eu acho que vale muito a pena. Nunca diria que isso é um tempo perdido, ok? Falei para vocês então dos benefícios de se trabalhar entre pares. Então, assim, é muito legal quando a gente tem um mergulho na filosofia, sabe? Inclusive, gente, para entender melhor o que é educação, né? O que é educar. É muito bom, porque, por exemplo, quando a gente entende que educar é muito mais tirar de dentro da criança ou do jovem ou do adulto alguma coisa que ele tem do que a gente colocar, a gente entra na sala de aula com uma postura realmente mais humilde. Porque, na verdade, usualmente a gente entra na sala de aula como nós somos os detentores de conhecimento e nós vamos lá ensinar os nossos alunos, não é isso? Só que a gente também tem que admitir que muitas vezes a gente estuda aquele conhecimento que a gente vai ensinar dias antes da aula. Às vezes a gente nem domina, mas a gente dá uma estudada ali, vai ensinar. Então, será que a gente realmente é tão detentor do conhecimento assim? E desculpa, eu só falo isso porque eu sou professora também e eu assumo aqui diante de vocês que eu já fiz isso, tá? Eu tive que estudar muito conteúdo em internet para poder ensinar, porque eu não dominava. A gente vai dar aula de Oriente Médio. O quê? Vocês acham que a gente estuda Oriente Médio na faculdade de Geografia, gente? Acho que a gente fica lá entendendo o que é um chá, o que é um ayotalá. Não ficamos, não é isso que acontece na faculdade de Geografia. Mas eu tive que dar aula de Oriente Médio, né? Então eu não era uma expert de Oriente Médio para dar aula, mas eu fui, né? Era esse que é o meu trabalho. Até eu ir passando os anos, eu entendendo que não, meu trabalho não é... Eu não sou transmissora de conteúdo, eu sou uma educadora, eu sou a formadora de um ser humano. É muito mais do que isso. Tá? Então, quando a gente começa a entender que o nosso trabalho é mediar, utilizando a área de conhecimento que a gente trabalha, para que aquela pessoa, né, desabroche, vamos dizer assim, para que surja dela alguma coisa única e autêntica, enfim, essa edução, né, que a professora Lucilena até falou na live que ela esteve aqui com a gente, tirar de dentro, a gente entra na sala de aula mais humilde. E aí a gente começa a entender que esse tirar de dentro, esses entendimentos podem vir entre eles, no momento em que eles estiverem entre eles também, né? E, poxa, é muito engraçado, né? Porque é tão antigo, né? Tudo que sei é que nada sei. Mas a profundidade disso não é entendido verdadeiramente, Então, um mestre, um verdadeiro mestre, é essa a posição dele, né? Então, ele entra na sala de aula aberta, né, para realmente sentir como é que aquilo vai transcorrer, vai se desenvolver, aprender, né, porque afinal educar é auxiliar aquela pessoa a tirar de dentro dela alguma coisa que ela tem ali dentro e que eu vou aprender com aquilo, e eles aprendem entre eles também. Então não sou só eu que tenho que ficar ali transmitindo coisa, mas vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe, eu sou uma defensora da aula expositiva, sim. Acredito que ela deve continuar existindo desde que haja uma escuta ativa por parte do aluno. Porque se não for para ter escuta ativa, vai falar no chuveiro, entendeu? Fala em casa sozinho, que dá no mesmo, gente. Entendeu? Agora, como é que... mas meu aluno tem escuta ativa porque ele que não quer estudar, porque ele que é um inconsequente, porque ele não sabe ler, porque ele não sei o que lá, porque a culpa é só dele, né? Mas tá interessante, você tá instigando, tá fazendo sentido para ele? Ele vê algum uso naquilo? Ou ele tá ali pelo diploma, ele trabalha o dia inteiro, chega à noite para ter aula com você, tudo que ele quer é o diploma. Vai, acelera aí, professor, eu quero ir para casa dormir, porque amanhã cedo eu tenho que trabalhar. Então, assim, são muitos os motivos e cada caso é um caso, mas você precisa entender como é que você vai cativar para que ele tenha uma escuta ativa. Poxa, vocês estão aqui, gente, 9h35 da noite, aí aproximadamente 140 pessoas me escutando. A família de vocês está aí do lado de vocês, os filhos de vocês. Quem sabe você está aí com uma criança no colo, ninando agora. Entendeu? Por que vocês estão aqui me escutando? Porque isso está fazendo sentido para vocês, porque vocês estão interessados nisso que eu estou conversando aqui. E por fim, gente, essa metodologia, olha, eu acho que quem me acompanha aqui já começa a achar que eu sou repetitiva. Porque tem coisas que eu amo, tá? E isso é uma coisa que eu amo, portfólio, tá?
Portfólio, para mim, gente, é uma ferramenta fantástica. E o dia que eu entendi que o portfólio não era somente, né, uma coisa que a artista bota numa pasta e leva para mostrar os seus trabalhos, a minha vida ganhou um sentido como educadora, né? E eu já apliquei muitos portfólios e tive muitas experiências ruins também. Bom, vamos lá. O que é o portfólio? Você, durante as suas aulas, pode pedir frequentemente para os alunos irem no portfólio e escreverem aquilo que eles estão entendendo. Pode ser virtual, pode ser no papel. E aí você vai ter acesso a isso, vai corrigir, vai fazer comentários, tá? Mas a gente está falando hoje de leitura de texto, então eu vou focar o portfólio nisso, porque o portfólio ele é um universo maravilhoso. Então, em relação à leitura de textos, se você é da educação básica, por exemplo, tá? E você está começando a introduzir livros de literatura e tal, está fazendo um estudo de algum romance com os alunos que eles tiveram que comprar, você pode fazer no modelo, que eu acho que eu até falei aqui numa live algum dia, onde eles têm que escrever, ó, por exemplo, li da página 10 à página 15. Aí, logo do lado, eles relatam o que eles entenderam daquilo que eles leram, da página 10 à página 15. E do lado, eles vão trazer uma reflexão própria sobre eles. O que eles... Aí você pode ter perguntas guias. O que será que vai acontecer com o personagem? Né? O que será que ele está desejando? Ou... se você pudesse isso, como você faria isso? Qual é a sua hipótese sobre? Olha só, você está fazendo ele fazer o que com o livro? Pegar aquele livro e ir raciocinando e desenvolvendo uma ideia que seja uma ideia única e autêntica, né? Você está ensinando ele a fazer uma leitura. Agora, se você só pede para ele ler e depois chama na sala de aula, lê a Moreninha, aí chama para a sala de aula, vamos fazer um sarau agora. Pronto, lindo, um sarau, acabou. Se me perguntassem, né? Enfim, é um livro que eu quero reler, inclusive, tá? Isso aconteceu comigo. Se me perguntarem agora o que acontece exatamente na história da Moreninha, eu só lembro do sarau, não lembro de mais nada. Então, assim, porque eu não tive um momento de reflexão realmente. Agora, se vocês me perguntarem o que acontece no livro Brumas de Avalon, foi um livro que eu li com 15 anos e ainda não li de novo. Inclusive, esses dias dei pra minha cunhada ler. Não sei se ela animou ou não. De 14 anos. É um livro que marcou a minha vida, gente. Marcou. Eu quero reler, quero me organizar para reler. Eu posso falar várias cenas para vocês que foram marcantes do Rei Arthur com a Morgana, as cenas em Avalon. Então, assim... e outros tantos livros eu poderia... Gente, o Hobbit, né? O Hobbit eu li com aproximadamente... Eu ganhei de uma pessoa que eu não lembro quem é. Foi uma história bem interessante. Mas, enfim, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, mais ou menos. E, não, esse livro pra mim, o Bilbo, assim, durante muito tempo, foi uma grande admiração que eu tinha, né? E aí depois eu fui descobrir da existência do Senhor dos Anéis, anos depois e tal. E li também. O Senhor dos Anéis eu não me conectei tanto. Gosto, mas não me conectei tanto, né? Enfim, eu poderia citar vários. Mas por quê? Eu passava o dia lendo, eu queria engolir aqueles livros e ficava imaginando, dormia pensando. A hora que eu sentia sono, eu ficava sofrendo que eu estava sentindo sono, ia ter que parar de ler. Então, eu estava tendo uma leitura ativa e estava trazendo aquilo para minha vida também, né? E na época da Brumas de Avalon, eu tinha um diário. Então, eu escrevia as coisas, sabe? Que aconteciam, eu falava do meu sentimento, como é que eu estava me sentindo e tal. Se conectou muito com aquele momento da minha vida. E quando eu me lembrei disso, foi que eu resolvi utilizar o portfólio como ferramenta de suporte à leitura. Porque daí eu lembrei da minha experiência de vida. Eu lembro muito do livro porque eu tinha um diário que eu escrevia sobre os meus sentimentos em relação ao livro. E que na época, né, eu gostava de um menino lá, né? Aí eu conectava com um sentimento que eu tinha de adolescente, de um amor platônico, né? Então é muito legal isso, porque daí o que eu fazia? Eu trazia para minha vida mesmo, em prática, aquela leitura, né? E é assim que uma leitura deve ser. Uma leitura deve fazer a gente refletir sobre a própria vida, senão de que vale ela? Tá? Então, por mais dura que sejam as leituras da sua área de conhecimento, tá? Você tem que auxiliar o aluno a conectar isso com a vida dele, e o portfólio permite isso. Porque você vai colocar perguntas guias que vão auxiliar ele a fazer essas conexões. Então, como é que isso pode funcionar? Você chega para o aluno, você pode ter a pergunta do dia,
daquele dia do portfólio. Não é todo dia que ele vai escrever no portfólio, tá? Mas você pode ter o portfólio da disciplina, que daí vai ser assim. Todas as leituras que ele fizer, ele vai ter que inserir as reflexões no portfólio. Pode ser um livro da disciplina, que a cada X capítulos ele vai ter que ir no portfólio. E quando ele vai ao portfólio, você pode ter perguntas específicas para cada momento, ou são as mesmas perguntas guias para todos os momentos. No meu curso de aprendizagem ativa na prática, como é que eu faço? Eu explico lá o meu modelo de portfólio que tenho, eu ensino como colocar no Google Drive. A cada módulo tem uma aula final que é o para refletir. Aí são as perguntas guias naquele módulo para eles acrescentarem no portfólio, tá bom? Aí você vai resolver como é que você vai fazer. Só que você só vai poder fazer perguntas diferenciadas para cada estação, para cada momento que o aluno tem que voltar ao portfólio, se aquele momento for específico. Porque na primeira ideia que eu dei, em que o aluno, ele leria, por exemplo, da página 10 a 15, aí ele vai lá e escreve, você não tem controle sobre quantas páginas ele vai ler e o que ele vai escrever lá. Então, tem que ser, perguntas mais generalizadas. Mas se for pontos específicos já estabelecidos por você, aí dá para você mudar as perguntas, tá? Que é muito legal também, ok? Deixa eu ver se eu tinha preparado. Essas são as ideias que eu preparei, tá, gente? Sobre como utilizar textos em sala de aula. Eu vou dar uma atenção aqui agora para as perguntas de vocês. Deixa eu ver se eu tinha anotado mais alguma coisa. Não seria necessário pedir a ajuda à família para colaborar com sala de aula invertida? Na educação básica a gente precisa pedir para muita coisa, né? No ensino superior não dá. Seria uma alternativa, sim. Mas, de novo, eu acho o seguinte, eu acho que a sala de aula invertida também, se fizer o sentido, pode funcionar melhor, tá bom? Então, por exemplo, com leitura, com livro de literatura, para mim, já funcionou bem. Tá? Mas com textos mais científicos, assim, nem tanto. Agora, é aquela coisa, não é... Os pais tem que tomar cuidado para não virar dever de casa. Porque não é isso. O dever de casa, ele vem depois. Tá? Então, assim, a ideia da sala de aula invertida é vir antes. É um preparatório. Ok? Então, sim, é possível. Mas existem muitas controvérsias, ainda mais no ensino privado, né? De que esse suporte realmente... que esse suporte realmente vai acontecer e de bom grado, né? Porque os pais, muitos ficam assim, não, mas eu não vou me responsabilizar por isso, é coisa da escola, aí vem com coisa para ter que ler na escola, tem que fazer na sala de aula. Não é tão simples, tá, gente? Ainda mais eu que hoje sou gestora, sei disso, tá? Janaína, fica tranquila, pode repetir muitas vezes porque a gente sofre. Ai, que bom, Kathleen, grata. O portfólio é individual ou é um único? Muito boa pergunta. Ele é totalmente individual, tá, gente? Não é portfólio por turma, não. É individual. Cada um vai ter o seu, para ele ter o seu momento de reflexão e conectar com a sua vida, tá? E fazer as suas relações com aquilo que está sendo lido, tá? Pode ser um caderno normal, pode ser uma plataforma da internet, um Google Drive, um Google Docs, tá? Um blog. Tem algumas ferramentas, assim. Deixa eu falar uma forma como eu fazia. Os alunos, quando era um trabalho em grupo, por exemplo, o portfólio sempre fica presente para mim, eu gosto de ter, tá? Mas ele é individual. Mas aí fazia um trabalho em grupo. Aí o que eu pedia? Quando acabava o trabalho em grupo, para eles escreverem um texto sobre o que eles entenderam daquilo que eles vivenciaram, o que eles aprenderam e inserir dentro do portfólio, tá? Também é uma opção. Ok? Então, mesmo com trabalhos em grupo, você pode conectar com o portfólio que é individual. Como faço para trabalhar no Instagram dessa forma? Na leitura de texto. Então, aí eu até tinha anotado aqui para eu também fazer a conexão para esse momento virtual, tá, gente? Então, o portfólio ele é perfeito, tá? Então, você vai passar para os alunos o que eles têm que ler lá da casa deles.
e eles vão ter que ir no portfólio preencher lá com as perguntas guias, o que eles entenderam, enfim, fazer as conexões que você pedir para que eles façam, tá? Então é muito bom. Em relação ao trabalho com os pares, se a sua plataforma não tiver essa possibilidade, é difícil. O Zoom tem isso, mas eu sei que a maioria das escolas no Brasil não está usando o Zoom, porque o Zoom é carerésimo, tá? O Zoom você consegue colocar as pessoas em grupos. Então isso é mais difícil, tá? Ainda mais que a gente não está podendo ter contato. E a outra opção também que eu dei do trabalho em grupo, nesse momento não vai dar. Então o ideal, né, nesse momento, é você mesclar a sala de aula invertida com o portfólio. Como assim sala de aula invertida? Porque agora a sala de aula ela também é online, mas se você tem um momento ao vivo com o seu aluno, então ali é a sala de aula. Aí tem um momento que eles têm que ler fora da sala de aula, que é lá no Google Classroom, enfim, não importa onde que é a sua sala de aula, o Moodle, o Elang, não importa qual que é o LMS que você está utilizando, tá? E aí você pode, então, mesclar os dois, mas eu acho fantástico. Eu gosto muito, né? Os alunos não amam de primeira, não. Você tem que cativá-los também e explicar a importância disso, né? E que coisa, né? Nós que gostávamos tanto da leitura, hoje não temos mais tempo e paciência para leitura. E olha, eu vou falar uma coisa pra você, tá? Eu percebi isso na minha vida, viu? Eu engolia livros e hoje eu me sinto mais cansada quando eu vou ler livros, porque eu fico muito no computador, né? Então eu começo a leitura de um livro de uma forma muito diferente, mas tudo bem também que hoje eu tenho, né, 2 meninos muito pequenos ainda, né? E o meu filho mais novo tem 1 ano e pouquinho, então ele fez 1 ano e 3 meses essa semana. Então, assim, realmente é uma outra rotina de vida, mas não é só por isso, tá, gente? Não é só por isso. Realmente existe um cansaço maior hoje na leitura do que eu tinha antes, né? Na verdade, eu não tinha cansaço para leitura. Eu dormia no limite do limite do limite, porque senão eu só ficava lendo. Como fazer essa leitura nesse período de pandemia? Fazer esse desafio como atividade é possível? Que desafio? Não sei se eu entendi, mas acho que eu respondi um pouquinho antes aí, né? Aula expositiva não pode ser confundida com monólogo. A escuta ativa envolve uma interação? Legal, essa pergunta muito boa. A escuta ativa não necessariamente precisaria ter a interação. Antes de eu abrir a interação aqui, vocês estavam aqui. E eu sei que tem alguns que ficam do início ao fim nas lives, não é isso? Agora eu abri um espaço para interação, mas a escuta ativa significa eu estar de prontidão para aquilo que está sendo colocado para mim. Estar alerta, atento, estar interessado, ouvindo, aquilo incomodar o meu mundo, tá? Aquilo ali estar me movimentando por dentro, as sinapses estarem, né? Não sei um adjetivo para como as sinapses podem estar, tá, gente? Não sei nem porque eu fui falar de sinapse, mas enfim, é isso. Agora, a interação ajuda muito, com certeza. Então, se você começa a dar uma explicação, e no meio da sua explicação você chama fulano, o que você acha disso? Fulano, o que é isso? Fulano, o que é isso mesmo? Anda pela sala, se movimenta. Isso é muito legal, gente. Isso é muito legal porque primeiro que se você só fica parado ali na frente, a coisa cansa. E se você for ler o livro do TED, tá? Que ensina como fazer um discurso, como dar uma palestra, você vai ver que ninguém fica parado para dar uma palestra boa. Você anda de um lado para o outro, você procura olhar para todo mundo que está na plateia. Você traz alguns recursos, entendeu? Para você poder gerar esse engajamento. Então, você pode sim promover a interação, mas o ativo não é necessariamente a interação. Vou falar para vocês, gente. Vou falar uma coisa para vocês, tá? De verdade. Pessoas que têm a oratória muito bem desenvolvida podem falar diante da gente por horas e a gente, mesmo com cansaço físico, não querer ir embora. Aquelas ditas sábias. O que a gente precisa tomar muito cuidado são com os sofistas. Quem já estudou sociologia vai saber, tá? A gente tem uma oratória muito linda, mas não ter coerência, não ter prática de vida. Joga na privada da descarga que isso não vale para nada, tá? Então, quando a gente fala de ter a habilidade de promover uma escuta ativa em sala de aula, de ter alunos envolvidos, tá?
é caminhar para ter uma boa oratória, uma boa forma de envolver, mas não para ser showman vazio. Mas fazendo junto com esse processo de se desenvolver em oratória, também um desenvolvimento da nossa própria vida, para a gente ser inspirador real, tá? Mas isso é uma coisa que a gente pode estudar, gente, oratória, como ser um bom orador. Inclusive, isso é uma coisa fundamental na formação de professores, que não tem na formação de professores. Como ser um bom orador. A oratória ela é uma coisa muito importante. A retórica é uma coisa muito importante. Então, assim, a gente trouxe aqui, né, numa das lives, o Thiago. Eu vou trazer uma outra pessoa também aqui da Escola de Artes Liberais, mas a gente tem que se conectar novamente. Eu venho buscando isso, tá? Esses estudos. A gente tem que se conectar com as 7 artes liberais, gente. Tá? O trivium, o quadrivium. Então, no período clássico, muito do que era estudado precisa ser resgatado hoje. Um professor precisa aprender técnicas de contação de história. E para isso ele precisa antes, dentro dele, sentir aquela história para poder trazer em sala de aula. Entende? Então a gente precisa melhorar muito, sabe, gente, a nossa forma de formar professores, os nossos cursos de formação de professores, porque a escutativa ela vem também, né, de um movimento nosso. Vamos ver aqui. Na sala de aula invertida, como proceder caso alguns alunos não tenham feito a leitura em casa? Pois é, esse é meu grande problema, Dai. Eu já sofri muito com isso. Então, assim, o ensino híbrido, para mim, ainda é uma vitória que eu vou vencer, tá? Um dia, eu acredito, porque... E a Educaetos tem me mostrado que existem mais possibilidades disso, mas também o formato que a instituição que eu estava inserida propunha, eu acho que não era o ideal, tá? Mas assim, aí o que acontece? Os alunos não leem, você preparou toda uma aula que depende da leitura. E aí você acaba tendo que fazer um resumo, porque senão eles não vão conseguir fazer nada da aula. Aí qual que é a mensagem que você passa? Eu não preciso ler, porque a Janaína sempre vai fazer um resumo. Aí que eles não leem mesmo. Então você cava a própria cova, gente, porque assim, é uma situação. E aí eu tentava encontrar jeito deles sentirem na pele que se eles não lessem, eles não iam conseguir acompanhar a aula. Mas aí a aula era um desastre. Então, mas quando eu aplico separadamente nas minhas disciplinas presenciais, dessa forma como eu indiquei, funciona muito bem. Mas quando o aluno está inserido numa... Porque é isso que é verdadeiramente a sala de aula invertida, é um modelo que funciona para todo um curso, para toda uma disciplina, para todo um ano. Tá? Quando é assim, essa experiência para mim ainda não foi uma experiência muito proveitosa. Por incapacidade minha, com certeza eu assumo isso com maior tranquilidade, porque se funciona em um monte de lugar, entendeu? Acho que a incapacidade realmente é minha ainda. Agora, isoladamente assim, na sala de aula, aí funciona. Mas aí eu sempre falo com antecedência, explico, tá? E quando o aluno chega na sala de aula e não lê, aí eu pergunto antes se ele já assume, ele não vai participar da atividade, porque não tem condição. E aí no final da aula, como eu faço a avaliação do grupo, a autoavaliação do grupo, aparece quem não leu. E aí depois eu converso com esses, entendeu? Então eles, de alguma forma, assim, se sentem envergonhados e no próximo eles... nos próximos eles acabam trabalhando, tá? Então, eu utilizei já algumas metodologias, tá, gente? Que eu já apliquei para tentar fazer a sala de aula invertida funcionar. Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu sempre tinha aproximadamente uns 60% que lia e 40% que não. E isso, para mim, para minha ideologia do que é ser professora, para aquilo que eu acredito que eu quero para minha vida como professora, não é suficiente, tá? Então, enfim... E eu fazia atividades muito legais, gente, práticas, muitas atividades legais, jogos, quizzes, várias coisas, só que depende da leitura, tá? E aí, assim, por que chegou no 60%? Porque daí essa galera que queria participar da aula porque achava a aula muito legal, começou a ler, entendeu? Mas tinha uns que não mesmo. Eu fazia muitos jogos, muitas coisas legais. Essa metodologia... Acabei lendo uma aqui. Propõe a gamificação, grupos que se destacam ganham bônus. Não, ganhar bônus de chocolate não é muito a minha, mas eu fazia muita gamificação. Fazia assim. Essa metodologia pode ser usada nos anos finais do ensino fundamental? Pode. Todas as que eu falei aqui podem, tá?
Realmente os anos iniciais é que é mais complicado por conta da alfabetização. Portfólio pode ser no formato digital? Com certeza pode. Até deve, que fica, né, não tem chance de perder. Olha, o que eu sempre usei para portfólio é o Google Docs, tá? Tem gente que utiliza blogs e tal. Eu uso o Google Docs mesmo e adoro. O que podemos fazer para incentivar os alunos a terem mais interesse e vencer as dificuldades citadas? Isso é muito bom. E tem 4 minutinhos aí pro Instagram mandar embora. Eu acho uma boa forma da gente terminar, tá, gente? A gente tem que ir trazendo a leitura e fazendo com que a leitura se conecte com a nossa vida, e aí sempre fazendo um fechamento para ele ver como aquela leitura enriqueceu. E também ele vendo que aquela leitura trouxe para ele uma formação cultural, uma formação humana, que vai permitir com que ele se posicione melhor, né, tanto na vida dele, seja na educação básica, porque ele vai chegar em casa, vai conversar de um determinado assunto, porque antes ele não sabia uma coisa e hoje ele sabe, né, e isso é muito melhor do que não saber, né? Então mostrar que o saber é muito melhor do que não saber, né? O que você sente agora que você sabe, né? O que você acharia, né, se você estivesse diante de alguém puxasse um assunto sobre isso e você não conseguisse responder? Ou como é que você, agora que você sabe, como é que você acha que você vai se sentir se alguém puxar esse assunto e você puder conversar sobre isso? Vai trazendo essas conexões, esse fechamento, essa reflexão para a própria vida. Essas são as perguntas que estão me vindo agora, mas você pode formular perguntas muito melhores, tá bom? Mas para mim, o grande lance na educação são perguntas. Isso. Simples assim. Perguntas. Perguntas bem planejadas, bem estruturadas e que levem o aluno a irem percebendo aquilo que você quer que ele perceba, tá, gente? Eu falo muito isso aqui, que as maiores mudanças na educação, elas são muito simples, elas exigem coisas muito pequenas pra gente fazer. Mas essas coisas não estão claras e não são facilmente ensinadas, tá, gente? Em lugar nenhum. Infelizmente, eu tive que traçar uma trajetória na minha vida muito densa, muito trabalhosa mesmo, em vários cursos internacionais, inclusive de ser professora fora, para conseguir construir o curso, né, de aprendizagem ativa na prática como eu construí, porque não foi fácil para mim sistematizar, não foi mesmo, tá, gente? Foi um desafio. Eu quero falar para vocês o seguinte, gente, quem não se inscreveu ainda, tá? Se inscreva na semana de metodologias ativas 4.0, tá, gente? Essa é uma semana reformulada. Nessa semana eu explico um método que eu desenvolvi chamado 4FE, são as 4 fronteiras do engajamento. E eu reformulei, eu tô regravando, né? Não tá pronto ainda, mas tá no caminho. Tô regravando todos os vídeos para ficar ainda mais didático, tá? Aquilo que eu tava ensinando. E é totalmente gratuito e online, então vocês podem ir aí no link da bio, ok? Do Instagram, ou chamar no privado, que a gente passa o link para vocês, tá? Eu tava até querendo mostrar a imagem aqui, mas a imagem sumiu, que pena. Eu ia mostrar para vocês aqui, tá? Mas de todo modo, gente, é isso. Vai ser uma jornada, vai ser um workshop muito legal, um workshop de 3 aulas, mas eu vou fazer como se fosse uma live magna, né, para o público todo, para todo mundo que estiver aqui no Instagram, porque quem é meu aluno, né, tem os detalhes de tudo isso lá no curso, de forma bem mais aprofundada, mas pode participar também da live magna aqui. Então é isso, tá bom, gente? Muito bom estar com vocês, grata aqui pela presença. Quero só botar uma mensagem aqui, ó, para vocês, para finalizar. Começar mais tarde, afinal, sempre será a hora certa. É um post que a gente fez hoje. Gente, vamos juntos humanizar a educação? Tchau!